Olá pessoal, eu sou o Benhur e vou falar sobre antenas de telecomunicação. É um assunto que está sendo discutido aqui no Jardim Santo Antônio devido à instalação de uma nova antena de telefonia celular. Eu não sou nenhum especialista na área, mas vou apresentar para vocês o que eu pesquisei. É indiscutível que a telefonia ela trouxe bastante benefícios. No Brasil, ela iniciou em 1990 e a telefonia celular então trouxe junto com a tecnologia as antenas, a necessidade de ter antenas para serem instaladas para a telecomunicação. Com essas antenas é formado um smog eletromagnético. É um termo utilizado para representar o campo magnético. Também é um termo utilizado de outras formas para poluição no geral, só que cada antena ela forma um smog, ela forma uma área de campo, né, que ele vai, conforme a distância, ele vai diminuindo. Então, com a tecnologia 5G, ela tem uma outra frequência e então estão sendo instaladas aí novas antenas de telefonia para a tecnologia 5G. Até vale reforçar aqui que nós não somos contra a tecnologia, nós só vamos aqui discutir o que ela traz de benefícios e também o que ela traz de problemas, de riscos para a população e o que poderá ser feito para tirar esses riscos e melhorar, né, tirando então a atuação de oportunistas. O que a Lei 11.934 de 2009 diz? É que ela dispõe sobre a exposição desses campos magnéticos, né, a exposição ao corpo humano. E ela toma algumas providências quanto a isso. Por exemplo, a frequência de 300 GHz, que é a frequência de telefonia celular, né, que é uma faixa aí que visa garantir a saúde das pessoas, porém tem que ter um distanciamento aí necessário aí para não comprometer problemas e trazer problemas de saúde. Né? Então existe uma faixa aí que é mais perigosa, aí, uma faixa de smog. Os limites estabelecidos pela lei referem-se então à população inserida no campo elétrico e em razão de trabalhadores, aos campos elétricos também, né, que ficam muito próximos, moradores e tudo mais. E o artigo 3º, para os fins desta lei, são adotadas as seguintes definições, que a área crítica ela fica até 50 metros. Depois eu vou mostrar um desenho sobre a área de 50 metros e a área de 100 metros. Que está sendo exposta aqui a nossa região com a instalação da nova antena. Então, é seguro morar perto da antena? Essa você consegue encontrar na internet aí, o que o José diz. Ele diz que não tem problema, é simplesmente por ser campo não ionizante, uma resposta bem simples, né, que a gente pode encontrar e a pessoa acaba lendo e acaba ficando tranquilo. Então, assim, tem que cuidar com respostas simples. Né? Qualquer um pode dar uma resposta simples aí e as pessoas aceitarem de boa, né? Esse é meu ponto de vista, é o que está na internet, isso aí sobre morar perto da antena celular. Só que como denunciar, né? Então você pode ligar para a Anatel, embora a gente fez denúncia aí, fez registro e não resolveram nada. Então é bem complicado isso aí também. É interessante que você, se for analisar, esse tipo de antena não está exposto próximo de condomínios aí de luxo, aí que o povo tem dinheiro e tudo mais. Então, assim, por que tem que colocar aqui então perto das nossas residências para desvalorizar e trazer problemas à saúde? Então, alguma coisa tem, né? Aqui é a tese de doutorado da doutora Adilza. Ela pesquisou muitos anos, ela publicou, está no site dela disponível para quem quiser. Vocês podem ver que foi aprovado por banca, tem médico nessa banca, tem doutores, pesquisadores, então é um trabalho bem interessante sobre a antena. Então no trabalho dela ela diz que células de transmissão ali são já o nome celular é porque elas são expostas em células, cada distância vai ter que ter uma antena para transmitir o sinal e tudo mais. E agora com a tecnologia 5G ele muda um pouco a frequência. Possíveis riscos à saúde. Então os possíveis danos à saúde humana,
ele está falando ali sobre os efeitos biológicos, né? Ela explica certinho no trabalho dela, né? São quase 200 páginas de trabalho. Que hoje é importante a área da ciência médica e ionizante e biológica, né? Que são as ondas não ionizantes. Os danos causados ao DNA dessas ondas não ionizantes é demonstrado aqui que com a exposição à radiação ele tem uma pequena alteração no DNA. Né? Então isso aqui é visto por microscópio. O microscópio aumentou milhares de vezes e mostra antes e depois da exposição a ondas não ionizantes. Então mostra um dano ao DNA das pessoas, né? Dos animais, das pessoas, né? Os animais também, né? Os animais em geral, aí, cachorro, gato, também estão expostos, pássaros estão expostos a esse campo. Aqui ela cita o município, então onde ela estudou foi o município de Belo Horizonte. E aqui a parte central que está circulada é a área que tem mais antenas. Então, pela proporção que ela pegou, por exemplo, 1000 pessoas nessa área e 1000 pessoas na área mais distante, aqui onde tem menos antenas, então a relação, o mesmo número de pessoas nessa área aqui, nesse valor referido, por exemplo, de 1000 pessoas, existirão mais pessoas com incidência de câncer aqui do que em regiões aqui que tem menos antenas. Tá? Tudo bem que são regiões aí menos habitadas, menos circulação, mas pelo mesmo número de pessoas ela mostra que tem um aumento do nível de neoplasia, que é uma classificação aí de tumores e tal. A taxa de mortalidade nesse gráfico que ela utilizou, até 100 metros de uma antena, ela foi lá nos anos que ela estudou, entre 96 e 2006, foi de 45 mortes, né, na área de até 100 metros de antenas. E depois ele vai diminuindo e a 1000 metros ele chega aqui ao mínimo, tá? Porque, queira ou não, tem um número de pessoas que já entram em óbito normalmente, assim, nessa região. Só que houve um aumento aqui de quase 10 pessoas devido ao campo magnético aí, o campo aí não ionizante das antenas. Então pode perceber aqui que nos primeiros 300 metros é o mais assim, mais problemático, né? Aqui, ó. E depois aqui dos 300 ele começa a diminuir. Então aqui já é bem menor a diferença aqui, né? Porém são mortes, né? São pessoas, né? E a gente tem que levar a sério isso aqui. Né? A maior incidência então é entre os 100 primeiros metros, que é o campo que a gente está exposto aqui, né, com a instalação dessa nova antena. E já temos a antena e vão instalar mais uma. Uns dizem que vai ficar só uma, não sei. Então não vem ninguém explicar para a gente como é que vai ser isso tudo, né? Como é que vai ser o futuro, se vai ficar uma antena, duas antenas. Então aqui, ó, no Jardim Santo Antônio, vocês podem ver que aqui está o CISOP. Então a área de 50 metros e 100 metros em torno da antena. Vocês podem ver que aqui é a primeira, aqui, ó, né? Aqui no meio é onde vai ser instalada a antena. E aqui em volta é a área de 50 metros. Então a minha residência pega nos 50 metros. Muitas pessoas estão nos 50 metros. O seu Chico, que mora na frente ali, que parece que ele está bem próximo, então ele está a 40 metros. Ele não está tão próximo assim, mas ele está dentro do campo inicial. Né? Quem está bem embaixo talvez não tenha tantos danos, porque ela vai emitir numa direção específica. Mas quem está mais na distância aqui, até 100 metros, podem ver que 100 metros pega até o CISOP. Então isso aqui é discutível, né? Como é que eles foram instalar uma antena aqui e tem um hospital na proximidade. O ideal seria que essa antena fosse instalada aqui, no Ecopark, bem no meio do Ecopark. Por quê? Porque as pessoas vão para o parque e ficam pouco tempo no parque, então a exposição é pequena. Agora, para quem está aqui em volta, aqui, ó, está dormindo aqui todas as noites em volta dessa radiação aqui não ionizante, né? Olha quantas casas aqui, ó, que pega em volta aqui, uns 100 metros, ó, pega o hospital, pega aqui, ó, um raio aqui e assim, ninguém vem explicar pra gente, ninguém vai vir dar uma garantia que não vai ter problema, né? Então assim, a gente não pode ser
Não podemos ser massa de manobra, né? Temos que ter essa consciência que o que vai trazer de mal para a gente. E assim, só o caso da desvalorização dos nossos terrenos já é motivo para a gente se reunir e discutir sobre isso. É o direito nosso. Então, os limites aqui pela organização, pela Comissão Internacional de Radiação Não Ionizante, eles dizem que tem que ser regulamentado pelo um órgão federal, que no caso aqui no Brasil é a ANEEL, que eu não consegui ter uma resposta convincente da ANEEL até agora. Né? Vocês podem ligar lá no 1331, né, que eu mostrei anteriormente. E o que os especialistas de outros países dizem? Isso aqui tudo assim é material da doutora Adilza, que vocês também podem pegar lá no site dela pela internet, Adilza Dodi. Então aqui, ó, aqui fala dos problemas que trazem, né? Os problemas aí de tumores, impotência, problemas de memória e tudo mais, né? E aí por diante. Então todos esses doutores aqui vocês podem ver que são doutores do mundo inteiro. É do México, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da Grécia. Então tem doutores do mundo inteiro assinando esse documento, doutores do Canadá. Então vários países que têm os estudos assinaram esse documento confirmando que realmente traz problemas. E por que não é abordado isso? Porque a indústria de telecomunicação ela é muito rica. Né? É muito dinheiro envolvido. Então eles não querem pesquisas para mostrar assim contra eles mesmos, entenderam? Eles não querem nada que mostre assim que está tendo problemas, tendo doenças, mortes e tudo mais. E assim, a resposta da Anatel, né, que eu tive aí, que a gente tem que ver essa lei e tal, né, foi perguntado do endereço, então assim, ninguém falou nada. Quem que é a antena, quem que é a empresa que está instalando, quem que é o responsável, quem que é engenheiro, se tem liberação ambiental. Não falaram nada pra gente, né? Como assim, como se a gente não fosse nada. Só que na hora de vender celular, eles ficam ligando pra gente, incomodando, né? E ficam querendo jogar aí na televisão, comerciais e tudo mais. Na hora de vender, eles vêm atrás. Mas na hora de dar uma satisfação sobre a instalação de uma antena, ninguém veio dar uma satisfação convincente. O melhor local, igual eu falei antes, o melhor local seria ali no Ecopark, numa distância ali, né, central ali, que fica longe das residências, né? E as pessoas quando vão lá ficam expostas a pouco tempo à radiação ionizante. O ideal é isso, instalar em locais onde as pessoas passam pouco tempo nesses locais. Problemas para nosso imóvel quanto às torres, né? Então, igual eu falei antes, um dos problemas é a desvalorização do imóvel, né? Já é um fator que justifica a nossa reunião, a nossa preocupação. O campo magnético que pode causar problemas à saúde. Então, principalmente ali que o trabalho da doutora Adilza diz ali, que aumenta o nível de neoplasia e de morte. Isso que é o mais interessante ali, né? Que é o fator mais importante disso tudo. Riscos em caso de ventania, vendavais, né? Então, se der um vendaval aí, tá realmente seguro, que é uma região que dá muito vendaval. Né? E um dos casos aqui que é muito difícil acontecer, mas em caso de uma guerra, o lugar que eles vão bombardear é em lugar de torres de transmissão, de energia, telecomunicação. Então, então assim, as torres acabam trazendo muitos passivos aí que a gente tem que discutir mesmo. E, né, então seria isso que eu tenho a expor. A gente marca a data para se reunir, vamos discutir mais, registrar o que as nossas reivindicações, né, e exigir que eles expliquem, falem para nós, porque quem está instalando, quem é o proprietário do terreno está ganhando, né? Está ganhando muito dinheiro, a operadora vai ganhar muito dinheiro e nós não somos obrigados a pagar o preço por isso, a ter problemas devido a essa instalação. Tá joia? Agradeço e qualquer comentário, fiquem à vontade, meu e-mail está aqui ou mandam diretamente ali no grupo e muito obrigado a todos.